Rodolfo tá fazendo uma fezinha no time dele, hein? E você, ainda acredita no seu time? Baixe o aplicativo da Bet Nacional e jogue com responsabilidade. Felipão, vamos falar de time grande agora, né? Real Madrid das Américas. Vamos falar de time grande. Cara, o bicho tá pegando no Flamengo depois da demissão do Felipe Luiz. Matéria da madrugada, que é assinada por 4 setoristas, jornalistas do GE, o Caê Mota, Emanuele Ribeiro, a Luísa Sá e o Thiago Lima, sobre, cara, a batata do Boto assando no clube depois da demissão do Felipe Luiz, e corrobora muito com aquilo que a gente falou ontem sobre a aceitação do Felipe dentro do vestiário. Processo de demissão de Felipe Luiz aumenta a rejeição a José Boto no Flamengo. José Boto enfrenta sua maior crise no Flamengo. A forma como o diretor de futebol conduziu o processo de demissão do técnico Felipe Luiz pegou mal e aumentou sua rejeição internamente com jogadores e funcionários do clube. O clima já não era dos melhores, ou seja, existia uma crise, segundo a apuração aqui dos jornalistas, entre o diretor e os jogadores, que não vem de hoje. A decisão de demitir Felipe Luiz foi do presidente BAP, mas ela foi colocada em prática por Boto. Em uma conversa de menos de 1 minuto no vestiário do Maracanã, depois do técnico dar entrevista coletiva, o português comunicou o desligamento. Por que deixou da entrevista então, né? Na rápida conversa, o português afirmou que se tratava de uma determinação da presidência com a qual não concordava. No entanto, circulou no CT a informação publicada pelo GE de que Boto participava ativamente da negociação com Leonardo Jardim dias antes de demitir Felipe. Ou seja, se o cara chega pro Felipe e fala que era contra a demissão, mas dias antes participou da contratação de outro profissional, esse cara, qual que é a moral que esse cara vai ter para cobrar o elenco? Ele vai ser visto como traíra, como duas caras, como um antiético. É isso que na moda do futebol é observado. E aí você tem um diretor que é quem tem que cobrar e ele é conhecido no vestiário como traíra, acabou. Acabou o momento desse diretor no clube. Para piorar, os jogadores ficaram incomodados com o rápido discurso de Boto no treino da terça tarde, após a demissão do Felipe. Em conversa em cerca de 2 minutos de duração, o diretor reuniu o elenco e enfatizou a responsabilidade dos atletas entre os culpados pela saída do treinador, tirando o peso da decisão da direção. Ou seja, o cara protegeu a direção e colocou o cu dos jogadores na reta. Baita diretor, hein? Nossa. Na visão do português, alguns jogadores se preocupam apenas em melhorar seus contratos, sem mostrar desempenho para isso. O discurso foi mal visto pelo grupo, que deixou o espaço da reunião sem querer responder o dirigente. Caralho, cara, Nossa, velho, clube mal gerido. A conversa de terça foi um raro momento de interação direta entre o português e os jogadores. No dia a dia, o diretor evita contato com o elenco. A postura é criticada pelos atletas desde o ano passado, principalmente pelo distanciamento em momentos de crise no Flamengo como o atual. Na perda do título da Supercopa para o Corinthians, por exemplo, a ausência de Boto em campo no pós-jogo tornou-se assunto entre os atletas. Ou seja, só está na hora boa, na hora ruim, desaparece. Desde a sua chegada, Boto não faz questão de ser uma figura benquista. Internamente, o trabalho também é criticado por funcionários. O português foi contratado, e nesses momentos o Brás brilhava, né? O português foi contratado em janeiro de 25 com a missão de reformular o departamento de futebol do rubro-negro. Tratado como especialista em scouting, ele prometeu reestruturar o setor e mudar a forma como o Flamengo agia no mercado. Os reforços contratados com alto investimentos indicaram o contrário, na visão de quem está no dia a dia. Trabalho raso, resumiu uma fonte ouvida pelo GE. O cara trouxe Samuel Lino, Emerson Royal, Saul, todos Paquetá. a preço altíssimo e que não... Exato. Não vingaram. Em muitos momentos, José Boto deixou as decisões na mão de Felipe Luiz e acatou os pedidos do treinador. Em outros momentos, Boto defendeu o técnico perante BAP. Isso mudou nos últimos dias e o diretor se afastou do treinador antes da demissão. O presidente ainda segura a mão do português, mas o diretor também balança no cargo. O clima quase que insustentável tem ficado mais perceptível para o presidente, que passou a interferir mais no dia a dia do futebol nos últimos meses. Ou seja, quando o presidente começa a dar pitaco em coisa que ele não tem que dar, é porque o trabalho do departamento se perdeu.
Boto foi alvo dos protestos dos torcedores nos últimos dias, especialmente na porta do Ninho, mas ainda tem prestígio com o BAP, que o escuta sobre qualquer assunto relacionado ao futebol. Apesar disso, o dirigente não é unanimidade dentro do Ninho. Muita gente, inclusive jogadores, reclama da forma como ele se comunica. O desgaste atual é o maior do que causado em julho do ano passado, quando houve veto do BAP ao acerto com o atacante Mickey Johnston. Mickey Johnston. Mickey. Se escreve Mickey. Hey, Pluto. E a propaganda envolvendo Pedro. Ali já havia um incômodo considerável com métodos de Boto. O prestígio que tinha no começo do trabalho se dissipou rapidamente no Ninho. Também em julho do ano passado, a Arrascaeta postou uma foto no Instagram com um recado direto para Boto. À época, insatisfeito com a postura do diretor na negociação para a renovação do seu contrato, o uruguaio postou uma foto ao lado de seu empresário, Daniel Fonseca, com a seguinte legenda: o tempo põe cada um no seu lugar, cada rei em seu trono e cada palhaço em seu circo. Cara, o Arrascaeta é um grande frasista, hein, velho? Ô, louco. Em seu primeiro ano do futebol brasileiro, o Boto fez parte da temporada histórica com recorde de títulos em 2025. Carioca, Supercopa, Brasileiro e Libertadores. Dentro do continente, só faltou a Copa do Brasil. Até o momento, contratou 10 jogadores. Juninho, que saiu, fraco. Danilo, fez gol do título. Mas que queria muito, eu acho que a participação do Boto no Danilo é quase zero. O Danilo queria jogar no Flamengo. O Jorginho é outro. Samuel não venceu concorrência de ninguém. Jorginho foi oferecido ao Palmeiras antes, então. O Palmeiras não quis. Jogador oferecido, Samuel Lino, fracasso com relação ao que ele virou, ao que ele jogou, pelo que ele custou. Saul, nunca foi titular. Royal, lateral direito inferior a Igor Vinícius. Carrascal, bom jogador. Essa eu acho que... eu acho. Mas eu acho que essa foi um acerto do Boto aqui. Vitão. Andrel. Jogador comum, Vitão. E Paquetá. Cara, assim, a trajetória de contratação do Boto é uma vergonha, cara. Dos reforços, Jorginho é o único considerado titular absoluto, enquanto o Carrascal, Samuel Lino e Paquetá ainda não se firmaram. Além disso, o dirigente é criticado por não achar um centroavante para assinar a carência do elenco. Essa é outra. Era o grande pedido do Felipe Luiz, inclusive, um atacante de velocidade, um cara que conseguisse fazer o facão, romper linhas. Tanto que eles tentaram o Caio Jorge, não conseguiram sucesso, e o Boto não foi capaz de trazer. Agora, te dá um Flamengo na sua mão, com essa grana que tem, você faria uma janela dessa aí? Muita gente não critica, né, cara? E aí eu tenho que concordar com o Danilo Lavieri. Primeiro que é o seguinte, muita gente não critica o Flamengo porque ganhou ano passado, ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Mas se for olhar, cara, como ganhou e como contratou tendo muito mais dinheiro que o seu principal concorrente em cenário brasileiro e sul-americano, cara, se te dá um Flamengo na mão, você fazia uma janela dessa daí? Cara, pelo amor de Deus, hein? Você não tá ligado. Se você me dá um Flamengo na minha mão com essa janela, o Flamengo era campeão do mundo em cima do PSG. Meu irmão, você tá falando com um cara que... Você quer comparar o entendimento de futebol desse português aí, o Boto, comigo? Você tá de brincadeira com a minha cara. Comigo? Traria quem? Você me conhece, cara. Não, assim, eu acho que assim, o Flamengo é um time que te dá muitas oportunidades. Inclusive oportunidades de você fazer coisas que estão fora do holofote. O Flamengo foi muito no holofote, cara. Eu acho que o Flamengo poderia ter ido... Não é o Mike Johnston também, o cara que joga na segunda divisão da Inglaterra, mas ele poderia ter sido mais criativo pela grana que tem. E criativo que eu disse não é o bom e barato, porque o Flamengo não precisa trazer o bom e barato. Ele tá numa condição financeira que ele pode colocar grana. Você tem todo um mercado europeu, do leste europeu aí, jogadores de nível que jogam... Você pode ir no mercado, por exemplo, russo, você pode ir no mercado croata, você pode ir no mercado, às vezes, dinamarquês, nesses campeonatos. Quem está se destacando e trazer jogadores para determinadas posições que vão... Cara, como é que os times ingleses descobrem a quantidade de africano que descobrem e o Brasil não descobre? O Flamengo não tem condição. Trouxe um zagueiro da Costa do Marfim, um moleque que tá jogando no Sub-20.
Cara, as informações até então desse cara é assim, que é o próximo zagueiro do Barcelona, assim. Então, Um moleque de 1,92 m, e físico pra Felipe, caralho, técnico. o mercado sul-americano, então, é pro Flamengo rapelar, cara. É, É rapelar, é bater tazo e roubar todo mundo, assim. é. Tipo, cara, então assim, os caras, ele foi muito mal, cara. Muito E mal. outra, fica nessa de falar pra todo mundo que tem dinheiro, que isso e aquilo. Irmão, quando for negociar com qualquer clube, o preço vai ser o triplo pro Flamengo. Fica suave, mano. Faz a É. política da humildade ali, baixinho, nas entrelinhas, vai mapeando. Pô, faz, sabe? Apareceu falta de tato também, de conhecimento. E outro, o Boto é o cara que chegou a dizer que tem muito mercado na Europa, que, pô, daqui a pouco ele ia embora, ia sair fora, e aí faz essa pataquada com o Felipe Luiz aí. Pelo amor de Deus, esse cara, mano. O certo era o quê? Ah, não, eu tô muito triste, como as informações que chegaram, né? Que ele teria dito ao Felipe que tava muito mal de ter que demitir ele. Sendo que já tava negociando com o Leonardo Jardim bem antes, já tinha acertado as bases em dezembro. E o cara chegar pro Felipe e falar isso, pelo amor de Deus, cara. O elenco não gostou, cara. Não gostou. E aquilo que a gente falou ontem aqui, como o Leonardo Jardim vai ver essa situação, como ele vai se sentir trabalhando nesse ambiente, com essas pessoas que aparentemente não têm palavra. Sabe? Isso no mundo do futebol, no dia a dia, faz muita diferença. Faz muita diferença. Os jogadores estão insatisfeitos. É. Eu fico impressionado, cara, com a capacidade de se auto-implodir do Flamengo, cara. É Foi na gestão do Marcos Braz, do Landim. Marcos Braz mordeu virilha de torcedor, gente. É um negócio inacreditável, assim, que é o Flamengo. Contratou auxiliar de Guardiola. É. Contratou, pô, Porra. muita gente Aí incompetente. os caras. É igual eu vi o nosso querido Wallace Borges falar. Se Boto e Bap falarem de novo a palavra profissionalismo, gente, desconfie, assim, sabe? Ignorem. Porque tudo que esses caras não mostraram ser nessa história é profissional. E aí, com Os a caras não são quantidade de dinheiro profissionais. que eles têm, ganharam assim e podem ganhar de novo, porque é tão Podem. dinheiro a mais, mas isso não significa que o trabalho seja bom. É muito louco, Exato. né? É muito louco. E aí ontem até surgiu a grande pergunta, né? Qual é o modelo ideal? Porque diante dessa bagunça toda que é o Flamengo, na questão do futebol, do profissionalismo do futebol, o Flamengo tem 17 taças nos últimos 10 anos, o Palmeiras tem 14. O Palmeiras apostou num modelo de manter o seu treinador, enquanto o Flamengo, cara, não deu certo, troca e continua ganhando. É, mas é Ganhou a porque Libertadores com 3 técnicos o diferentes. Flamengo opera com o dobro de receita do Palmeiras, né? Né? Que Não é ano tanto o passado dobro. ano passado não foi, mas geralmente é. Pelo menos, cara. É foda, mano. Eu acho que a margem de erro do Flamengo é maior que a do É muito Palmeiras. maior. O Flamengo pode pagar, na somatória toda da negociação, 31 milhões pelo Samuel Lino. O Palmeiras, Nossa. se fizer isso, derrubam o Allianz Parque, cara. Não dá. Se a gente já tava arrancando o cabelo por conta do valor do Facundo Torres e que não jogava porra E nenhuma, custou, sei imagina lá, você. 12 milhões de euros, né? Imagina você pagar 31 no Samuel Lino, cara. É, É então, eu foda. acho que é aí que tá a diferença.